Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 8, versículos do 27 até o 33. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias?" Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos e já faz alguns dias que nós estamos meditando um evangelho no tom de tomar cuidado com as influências, desde o momento em que Jesus fala para os discípulos que estavam com um só pão na barca, para eles tomarem cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Hoje nós vemos aqui que Jesus quer saber dos discípulos quem ele é, e também na visão das outras pessoas. Portanto, continuando nessa linha de tomar cuidado com a influência, hoje a influência que nós vemos aqui, sendo a influência que atinge a Pedro, é uma influência espiritual de uma entidade, ou melhor, um querubim que um dia caiu do paraíso, que se chama Lúcifer, influenciando a Pedro a impedir Jesus, o Messias, de cumprir a sua missão. Podemos ver que esse versículo final em que Jesus repreende a Pedro, chamando-o, entre aspas, de Satanás, ou seja, adversário, aquele que se opõe a algo, Jesus não está chamando Pedro de Satanás, mas Jesus está repreendendo a influência espiritual por trás desse acontecimento e dessa maneira de conduzir o pensamento de Pedro a repreender a missão e a ação de Jesus que ele estava cumprindo ali naquele momento. Jesus repreende Satanás porque a maneira do diabo pensar era a maneira contrária à vontade de Deus, por isso ele influencia Pedro, um dos discípulos próximos de Jesus, que seria a pedra fundamental, que seria ele que sustentaria a igreja de início, para que pudesse impactar todo o resto da missão de Jesus. Dessa maneira, nós podemos ver que Satanás influencia os nossos pensamentos com os pensamentos dele, que não são os pensamentos de Deus, ou seja, não é o que a palavra de Deus nos pede, para que nós possamos fugir do caminho que Deus nos propõe, para que nós possamos errar a meta que nós temos que acertar, que é a santidade. Jesus deixa evidente que tanto o diabo quanto os homens pensam de maneira parecida, mas nenhum dos dois pensa de fato como Deus. Por isso, nesse evangelho, ele vem nos instruir a fim de que nós venhamos também tomar cuidado com essas influências espirituais que nos conduzem a tomar atitudes, falar palavras que são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus e os pensamentos de Deus nos pedem. Por isso, dessa forma, hoje, vendo essa influência do reino espiritual, precisamos buscar a influência espiritual que vem do reino de Deus, do próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós, para que nós possamos usar os pensamentos de Deus que estão escritos na sua palavra, para que a missão dele continue se cumprindo aqui na Terra. É importante termos em mente que o reino espiritual influencia a nossa vida e que a nossa luta, assim como Paulo diz em uma de suas cartas, não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais que lutam contra nós para nos influenciar a fugir do caminho de Deus. Então hoje, preste atenção ao que tem influenciado a sua vida, principalmente os seus pensamentos, porque pode ser que pensamentos que você tem aí na sua mente não são os seus pensamentos, mas são influências malignas do reino espiritual. É bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. É importante nós estarmos atentos aonde nós estamos sendo influenciados. É importante nós também buscarmos a fonte verdadeira de influência na nossa vida
que é a palavra de Deus, para que possamos influenciar as outras pessoas com atitudes positivas, com as atitudes que a palavra de Deus também nos pede. Eu desejo que a graça dele te acompanhe hoje e sempre, que o Espírito Santo de Deus seja o principal influenciador dos seus pensamentos e das suas ações. Um forte abraço em você e até mais!